Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler dois textos. O primeiro está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E o segundo texto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Diz o texto de 2 Coríntios 5,17: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou velha criação. Obrigado, pastor, obrigado. Se tornou o quê? Diga bem forte: nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a quem peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Curva a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, eu creio que nós estamos num alinhamento onde o propósito e o destino da nossa existência em Ti faz-se necessário o Senhor nos levar à montanha do conhecimento, do entendimento, na noite de hoje. O dia que se chama hoje é o dia D, é o dia em que cadeias são quebradas, fortalezas caem por terra. Nenhuma obscuridade das trevas, nenhum nível de ignorância espiritual dominará o nosso modo de pensar. Eu oro em linha com a Tua palavra de 1 Coríntios 2,16, que diz que, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, pois nós temos a mente de Cristo. E nós oramos em linha com a Tua palavra nos diz e nós cremos que a nossa mente ela é governada pelo Espírito Santo. E é na força do Teu nome, o nome que é sobre todo nome, o maior nome no céu, na terra, debaixo da terra, o nome de Yeshua, o Mashiach, que te peço autoridade, te peço revestimento de toda a armadura do Senhor, para não falar aquilo que apenas li, estudei, mas aquilo que o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, do pleno conhecimento de quem Tu és, seja revelado a nós. Que seja revelado aos olhos do nosso entendimento. Porque quando há entendimento, nós não somos presas fáceis de nenhuma dor, de nenhum dardo inflamado do maligno. Por isso, Deus, nós estamos na agenda do Espírito Santo. Esse é um momento tão especial, tão singular, que nós cremos que sairemos daqui, Senhor, pisando firme, olhando forte, firmemente, com os nossos olhos postos em Ti, e crendo que nenhuma batalha dura para sempre, que nenhum nível de fortaleza que esteja no nosso caminho vai roubar a nossa visão, o nosso foco, o nosso destino. Bendito seja o Senhor, oh glória, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Antes de eu fazer ou começar a ministrar aquilo que Deus tem nos dado, eu estou lançando aqui hoje na Lifehouse o meu mais novo livro, Batalha Espiritual contra a Família. Da outra vez que eu estive aqui, há pouco mais de 60 dias atrás, eu trouxe o meu livro, que é o Manual de Batalha, um amarelinho. Quantos aqui adquiriram, viram, ok? Esse é o meu mais novo livro. Tem 1 mês que ele foi lançado, ainda não teve o lançamento oficial. Estou lançando aqui hoje, na Lifehouse. Posso ouvir um glória? Esse livro é um livro que de forma minuciosa, além de pesquisa de campo, pesquisa no campo de batalha, é a minha área. Inclusive o pastor Alexandre falou: cara, você milita nessa área há muitos anos.
Foi uma área que Deus nos deu a graça de ministrar, e esse livro, ele tem sido assim um mimo de Deus, porque o que é batalha espiritual na vida de uma família? O que é batalha na vida de um casal? O que é batalha na vida dos filhos? Então eu vou trazendo aqui o que a nossa geração está sendo bombardeada, a geração dos nossos filhos. Nós temos 2 filhos, um de 19 e um de 15 anos. Guerra secular, ideológica, filosófica, guerra na música, nas artes, os lugares onde Deus levantou a igreja para possuir. Por que é uma guerra ideológica? Por que é que o inimigo está trabalhando para que seus filhos não rompam e vá para o high school, para as universidades? Você acha que você vai prender seus filhos, é claro, de acordo com a idade, dentro de uma redoma, achando que o diabo está no high school? Escute isso. Nesse livro eu vou te ensinar o que é plantar semente do testemunho do dia a dia em casa. Porque se você conseguir fazer esse tipo de batalha, você não vai perder seus filhos para nenhuma secularização, para nenhuma visão pós-moderna, para nenhuma visão do anticristo, do globalismo que aí está. Posso ouvir um amém ou não? E a cada finalzinho de capítulo, você tem um exercício para os cônjuges, para os filhos. Mas é algo interessante, porque é um livro que eu vou mostrando a você que batalha espiritual não é apenas possessão demoníaca, alguém estribuchar, cair. Existem pessoas que elas... E vou lhe dizer, porque isso é uma estatística para quem é do manto de batalha. Hoje as pessoas não caem endemoniadas como antigamente. Hoje é aprisionamento na mente, fortalezas na mente, onde as pessoas não têm uma fragilidade emocional para espíritos, sejam eles territoriais, geracionais, dominarem e sacudirem. Estão no modus operandi de vida, a prática de vida. Então, nem sempre será um diabo que entrou para destruir o casamento, e sim a postura do homem, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Da mulher ser submissa à visão de um casamento. Então nem tudo é diabo. Diga para esse crente aí, nem tudo é diabo. Então eu vou ter a alegria. Esse aqui é do apóstolo Léo Fusaro, com dedicatória. Mas eu terei a alegria, dali na saída, de fazer uma dedicatória, tá bom? $20 custa o livro. Você que acabou de pecar, eu te perdoo, que fez a conversão. Aleluia, glória a Deus. Eu te perdoo. Mas o preço é devido à remessa de cargo aéreo que a gente manda, né? Eu vou ministrar esse final de semana um seminário de batalha espiritual na Califórnia. Enviei livros para lá, enviei para Deerfield, enviei para Pensilvânia, onde já passamos. Então isso, embora o dólar em queda, não é tanta queda assim, posso ouvir um amém? Então encarece o livro. Mas eu já te perdoo e estou ali para assinar o seu livro. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o poder do perdão. O poder do perdão, para muitos, foi estigmatizado, ou seja, foi criada uma marca que perdoar é ter a mente resetada num nível em que você vai esquecer de todo o mal que lhe causaram. Desencana, isso não é perdão. Perdão é a consciência, durante todo o ciclo da sua vida, a lembrança de todo o mal que lhe causaram. Perdão não é sofrer numa amnésia profunda em que seria tão bom, pessoas que nos magoaram, nos feriram, a gente lidar com elas assim, no shopping, nos malls da vida. Não seria tão bom, né? Nas festas. Quem é que tem parentes? Levante a mão. Coisa boa é ter parentes, aleluia. Guerras na família, com parentes, igrejas por onde passamos, trabalhos. Não seria tão bom a gente ver aqueles algozes da nossa alma que falaram tanta besteira, que nos feriram, a gente olhar para eles como se nada tivesse acontecido e a gente ir lá abraçar, né? Ia ser um constrangimento para eles, não para nós. Mas por que é que a gente ressente? Por que é que a gente sente tanta dor? Eu e você. Porque primeiro, você não é de ferro. Bem-vindo ao clube dos humanos. Diga para 3 aí, bem-vindo ao clube.
Antes de você ser crente, você é gente. E gente que é crente chora, grita. Gente que é crente sente a dor. Então eu quero trabalhar nessa noite que perdão não é sentimento. E ainda que seja uma atitude diária, perdão tem a ver com armamento espiritual. Tem a ver com arma espiritual. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5, se puder pôr na tela, segunda carta de Paulo, capítulo 10, melhor dizendo. 2 Coríntios 10, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Ou melhor, é o verso de número 3, perdão. É sorry. É o verso 3 ao 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Verso 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Verso 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Eu amei essa versão, é NVT, versão transformadora maravilhosa. É portuguesa ela, né? Acho que é. Dizem que é de Portugal. Glória a Deus. Pode vir alguma coisa. Aleluia. Amém. 3 níveis que a Bíblia nos dá sobre o perdão. O primeiro nível é o perdão de Deus para conosco. Deus não olhou erros e acertos. Deus decidiu perdoar. E o texto base ou áureo da Bíblia, João 3,16, nos mostra que foi um amor que João não consegue, na sua declaração no Evangelho, ele dissertar. Ele diz que é um amor de tal maneira, que Deus amou eu e você de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Então, o primeiro perdão à luz da Bíblia é de Deus para conosco por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Pelo poder do sangue, a moeda que foi paga de toda a condenação que era contra nós. O segundo nível de perdão na Bíblia, como arma espiritual, é o perdão que nós concedemos ao nosso próximo. Então, Jesus, no Sermão do Monte, ensinando seus discípulos como orarem, Jesus é claro em dizer: perdoa as nossas dívidas, assim, outro sim. Por conseguinte, ou seja, modo de vida vai ser a nossa caminhada. À medida que somos perdoados ou lembrados do perdão, nós vamos praticar o perdão a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E o terceiro perdão na Bíblia é um nível de maturidade com Deus, de fé e de vida com Deus, de experiência com Deus, e a consciência do Evangelho fundamentado em nós, que é uma fé inabalável, e o Cristo que foi forjado e formado dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, que nós temos a graça de aceitar o perdão. E não tem passado que perdure, não tem acusação, não tem nenhuma vida pregressa de outrora, nenhuma situação que você possa ter cometido no passado, que você possa sentir-se enojado daquilo, queria voltar no tempo. A maturidade do Evangelho que produz em nós é quando a gente perdoa a nós mesmos, a gente tem o perdão e a gente tem essa consciência. São 3 níveis de perdão na Bíblia. O segundo texto é o texto de uma parábola que Jesus conta, a parábola do credor incompassivo. Porque ele tem uma dívida absolvida, paga, quitada. Ele deve 10.000 talentos ao seu senhor. E ele tem a dívida perdoada, e quando ele vai encontrar alguém abaixo da cadeia social dele, que deve 100 dinheiros, 100 denários, ele leva as últimas consequências àquele servo. Então ele nem relativiza o que ele recebe para dar. Ele, numa amnésia, e o orgulho, toda a sorte de obras da carne, fortalezas da mente é tão forte que aquele homem se torna um credor incompassivo.
E os servos que estão à volta, vendo aquela cena em que ele não perdoa, uma dívida irrisória, comparando com a dívida que ele tinha para com seu senhor, eles vendo toda aquela cena, então eles levam o assunto ao seu senhor, e o senhor fica revoltado, chama, vai questionar e o entrega nas mãos dos atormentadores, dos verdugos. O contexto espiritual do perdão é tão forte porque Jesus está ensinando aos discípulos e Pedro tem uma visão religiosa. Qual é a visão do judaísmo impregnada na mente dos discípulos? Que tem que se perdoar, mas o limite é 7 vezes. Jesus então quebra toda a visão religiosa e Jesus cria ali uma hipérbole. Não sei nem que palavra é essa no português, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus cria uma hipérbole daquilo que eles achavam que era o máximo. E Jesus pega 7, que era o máximo da lei, e põe lá um número simbólico, 70 vezes 7, ou 7 vezes 70, dá no mesmo. 490 vezes era o que deveria perdoar, ao dia. E a pergunta é, principalmente aqui na América, essa loucura, essa correria do dia a dia, alguém aqui tem tempo para perdoar pessoas 490 vezes? Pelo amor de Deus! Então o que Jesus está ensinando? Modo de vida. Jesus joga lá em cima para que você não se torne refém de pessoas, de lugares, de ambientes que lhe fizeram mal. Então Jesus joga lá em cima para que você possa entender o que é reinar em vida. O que é a graça salvadora de Cristo Jesus, que nos amou e se antecipou aos fatos e disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então escute isso. Perdão não é sofrer de amnésia. Perdão nunca foi sentimento. Perdão é esvaziar a alma dos males que, pela sua inocência, pela sua pureza, pela sua verdade, você deixou entrar. Por obediência, foi entrando sem que você percebesse. O perdão é decidir voltar à essência que você era antes de ser machucado. Nós temos essa arma de defesa que a gente diz assim: eu não abro mais a minha vida para ninguém, eu já me machuquei muito, eu não ajudo mais ninguém, eu aprendi com a vida, aprendi com os outros. E aonde entra o perdão? A palavra perdão vem do aumentativo da palavra perda. Quem decidir perdoar vai viver uma grande perda. Perda do ego, perda da justiça própria, perda da razão que estava com você. Perda é sentir na pele. E geralmente quem nos ofende não estão nem aí, eles pioram, eles não mudam. Quem nos machucam, você analisa comportamento, você vai ver que eles não merecem o nosso perdão. Na justiça própria. Foi por isso que Jesus, se antecipando, ele diz: ó, vocês vão orar assim, perdoa as nossas dívidas, que ninguém merecia nada, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O perdão vai libertar você, primeiro, do espaço e do tempo, de áreas cruciais que desde aquele fatídico dia você não foi mais o mesmo. Você não foi mais a mesma. Pessoas não podem abortar seu destino, pessoas não têm esse direito. Você não pode colocar sua promessa, seu chamado, porque há uma geração, quem? Seus filhos. Há uma geração, uma sociedade que precisa ver você restaurado, para que você entregue, para que você derrame aquilo que Deus te deu como mensagem de vida. Então, a dor vem para paralisar. O dardo que vem, e é sempre no momento da nossa pureza, da nossa entrega de obediência, da nossa vida, vem sempre para nos travar. E por que é que você chegou até aqui? Porque para que você conheça o que é a graça de Deus na vida do homem, você precisa primeiro aprender a detectar onde tem o teu espinho na carne.
Na medida que você reconhece que tem um espinho na carne, você ouve do Deus de amor: a minha graça te basta. Sabe por que você está aqui? Porque a graça de Deus é maior que a dor que fizeram contra você. Você sabe por que você chegou até aqui? Porque a graça de Deus te sustentou no momento em que você achava que a tua casa havia caído. Você sabe por que você chegou até aqui? Não é porque você é bom o suficiente, forte demais. Não! É porque Deus, na sua presciência, no seu amor eterno, sustentou você. Porque você é portador de uma mensagem que, através da tua experiência, da tua maturidade, Deus vai levantar a tua história. E na área que você sofreu vergonha, na área que você foi afrontado, será nesta área que Deus vai te levantar para curar outros, para libertar outras pessoas que virão até você com os mesmíssimos problemas que por hora você enfrentou. Diga comigo: o perdão não é para dar ao outro a verdade que ele tanto quer, mas o perdão é para absolver a minha vida pela verdade. Colossenses 3:12 ao 14. Colossenses 3:12 ao 14. Colossenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Eu gostei dessa versão NVT. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Qual é o nosso fracasso quando a gente quer perdoar? A gente olha sempre se a pessoa está merecendo o nosso perdão. A gente olha sempre para aquela pessoa e fala assim: tá vendo aí? Eu até queria, mas olha aí, isso é um pilantra, isso é um mentiroso, isso é um secretário do diabo. Não muda, olha só. Existem pessoas que, ao ouvirem uma mensagem como essa, e eu quero advertir, não saiam daqui correndo para grupo de WhatsApp, marcando com família, com parente, com pastor, com fulano, com beltrano, porque perdão não é isso. Existem pessoas que você vai perdoá-las no reino do Espírito, mas elas não estão prontas para que você traga para um convívio de uma conversa, porque o nível de soberba que impera sobre elas não as permite de ver o que é o princípio, a arma chamada perdão. Perdão é para filho de Deus que é quebrantado, e por isso Jesus ensina perdão na mesma proporção que ele está ensinando a orar. Não se inicia processo de perdão pelo nível social, por um encontro marcado. Perdão começa no quarto. Perdão começa por oração. Perdão começa por confissão de desligamento de pessoas e circunstâncias que lhe trouxeram prejuízos na alma, na tua família, porque existem casos que a gente não tem força nem de falar o nome de pessoas, eu e você. Existem situações que vai levar tempo para a gente pelo menos sentir a ficha cair. Não, pastor, eu sou diferente. Se você procure a Fabrícia, psicóloga. Você não é normal. Você está no mundo estranho, você tem que viver em Marte. Não, eu não sinto dor. É mecanismo de defesa meu e seu. Um dia desse a Késia tocou no nome de um filho do diabo, aleluia. Aí eu disse para a Késia: página virada. Tocou na ferida. O macho, o homem de Deus, trabalha com batalha espiritual, escudo da fé. Eu falei: página virada, vida que segue. Que nada, mexeu com a minha noite. Falei: Deus, eu estou com raiva desse cara. Parente, quem tem parente aqui? Pergunta esse crente que está do seu lado: você tem parente? Vou até beber uma água aqui.
Existem fatos na nossa vida que a gente muda até de cidade. A gente muda de shopping. Quem já não passou por esse constrangimento? Eu já passei. Eu moro em Niterói, e lá pro Dantal, lá, eu não queria ir pro Barra Shopping, pro Village Mall, eu fui lá pro Dantal, eu fui para e eu vejo um algoz, um filhote de Satanás, que me machucou. Eu falei, não, cara, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Romanos, sangue de Jesus tem poder. Quanto mais eu oro, mais capeta aparece. A raiva que você sente, o pastor sente, meu filho. A dor que você sente muitas vezes, olhar para Deus e dizer assim, isso é teu reino? A dor que muitas vezes você, com uma sociedade, com um business, com alguém que você ajudou. Eu posso lidar com pessoas, ouvir aqui, pastor, eu cheguei aqui, na América ninguém me ajudou, mas eu ajudei tanta gente, só levei na cara. Aprenda isso. Quando você decide viver o perdão, você está liberando a sua vida, porque você foi chamado para prosperar. Qual é o nosso maior desafio de não exercer o perdão? Porque se a gente pedir perdão a alguém, todas as pessoas que cercarem e vivenciar o problema vão nos olhar como bobos, sim ou não? E aquelas pessoas que compraram o seu barulho, sim ou não? E aquelas pessoas que acompanharam. Então, se você chamar o dito cujo e dizer assim, eu estou te pedindo perdão em público, então aquele filhote do demônio vai dizer, está vendo aí? Estava comigo a verdade. Perdão não é isso. Perdão começa com oração no teu quarto. Pessoas que você não consegue dizer o nome, e a oração vai começar a conduzir, e você em Cristo vai ter força para dizer, Senhor, a minha vontade é vê-lo morto, vê-lo deportado, vê-lo preso. A minha justiça própria, eu e você. Tem ser humano aqui ou não? Mas eu te peço, tira essa dor do meu coração, desconecta essa pessoa da minha mente. Libera. A única vez que você vê perdão na Bíblia com restituição de honra voltando é a parábola do filho pródigo. E por quê? Família. Liderança que quebra vínculo, você não precisa tê-la na tua mesa de novo. Sociedade, pessoas. Se fulano de tal não mudou, por causa do teu pedido de perdão, eles vão mudar? Isso não é perdão, isso não é arma espiritual. Isso pode gerar um remorso e a tua dor aumentar. Começa perdão, oração. Lucas 17, Jesus vai falar sobre perdão e sai da boca dos discípulos em Lucas 17, 5. Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos que eram ali, de forma cartesiana, ali, tudo bonitinho, perdoa 7 vezes. Jesus aumenta 70 vezes 7. E no final ele diz assim, tem que ter fé. Olha, fecha os teus olhos e diga assim, Espírito Santo, aumenta a minha fé. Perdoar é um processo. E vamos ter dois tópicos aqui. O primeiro, decisão sua. Se você decidir, você entra no mundo de Deus e pega essa arma poderosa chamada perdão. E o segundo, Deus vai te segurar no processo. O diabo vai tentar de todas as formas dizer, impossível, não dá, não vai. Olha lá, ele não mudou, ela não mudou, olha lá, isso é bobo, não. Por isso você não pode procurar ninguém a não ser por oração. Existem pessoas que nunca vão conhecer o teu pedido de perdão, mas no reino do Espírito você desligou. Por que o senhor está falando isso? E quem te magoou e morreu? Foi dessa vida para o além. Você vai viver nutrindo culpa?
Então, pessoas que partiram dessa vida e você teve questões mal resolvidas, você agora é um tipo de crente que adora mortos? Agora você vai ter que buscar uma cartomancia gospel? Você vai ter que ser Saul para buscar o espírito Samuel? Negativo. É em vida que se pratica o perdão. E perdão desliga sua memória, desliga essa dor e faz com que essa dor se transforme em força, experiência, memorial, aonde a graça de Deus te alcança e aonde o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é ativado na sua vida naquele momento. Então, o perdão depende de mim, e quando lhe faltar força, Deus estará contigo dizendo: continue orando, continue jejuando, continue liberando. Amém? Chegará um dia que você não vai precisar mudar de lugares, de ambientes, de festas, nem de parentes, ô glória. Porque o Deus do perdão, Ele é especialista em transformar dor em força. E Ele sabe compensar a dor. Você pode dizer isso para 3? Diga assim: o Deus que te levantou na terra sabe compensar a dor. Fala para ele, fala para ela, diga assim: vai haver compensação do tempo da dor. Entrega a chave hoje da tua alma para o Espírito Santo. Entrega hoje aquilo que está fechado a 7 chaves, que você não aguenta ouvir o nome, que você não aguenta. Se você pudesse, você apagava da tua memória. Você não pode. E o questionamento é: por que é que Deus não muda? Por que é que Deus não limpa? Porque é exercício de vida cristã. Exercício de vida cristã. Eu confundi o nome de um amigo que estava perto de uma irmã, e eu chamei de um nome que não tinha nada a ver. Eu até brinquei, quase que eu acertei, mas não tinha nada a ver com o nome. Aí a irmã que estava do lado, ela pegou o bonde andando, ela falou assim: ufa, esse nome me traz uma lembrança ruim. Eu olhei para ela, é mesmo, mas não quis nem entrar. Deus não te chamou para viver afrontado com o nome de pessoas, lugares. Chega. Ponha isso diante de Deus. Porque o filho pródigo, quando voltou para casa, o filho pródigo começou o processo de perdão numa oração. Lucas 15, a partir do verso 12, ele está no meio de porcos, ele tem paladar, um nível depreciativo é tão forte, é tão que ele começa a cair em si. Quando ele cai em si, quando a ficha cai, ele começa a orar: irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Perdão que se recebe de Deus e o perdão que eu dou ao outro. Ele aponta para o céu vertical e depois aponta para horizontal. Porque perdão, se não vier de Deus, é qualquer outra coisa menos perdão. E eu fui aqui enfático em dizer que existem pessoas que elas nunca poderão voltar às boas com você. E não é porque você é tão ruim, não. Para preservá-las. Porque você decidiu mudar. Se quem lhe magoou não decide mudar, não é problema seu. E tem mais. Por que é que a gente sente a dor? Porque você foi chamado com a essência de Cristo. Qual é a essência de Cristo? Você foi chamado para confiar. Por mais que você tenha mecanismo, né, de contrapeso, será que vai acontecer tudo de novo? A tua essência é confiar. E aprenda isso, filho de Deus. Se teve alguém que quebrou princípios na sua vida, a colheita disso não é sua.
Você nunca será obrigado a colher o que você não plantou. Agora, aquilo que semearam contra você, contra a tua honra, tua família, teu ministério, tua vida de um modo geral, colheita cíclica virá sobre eles. Agora você precisa estar livre. Porque José, quando se deu a conhecer a seus irmãos, José era rico, José era governador, tinha status, tinha família. Nada mais do que feliz ou felicidade poderia abundar na vida dele. Quando ele vê os seus algozes, a mente dele é ativada por 22 anos de silêncio na alma, de dor. Ele faz com que todos se afastem, entra para dentro do seu aposento, paredes, blocos de pedras. E diz o texto de Gênesis 45 que ele dá um grito, que pessoas passando ao redor do palácio ouviram. Que está preso 22 anos. Entra para o teu quarto e peça graça ao Espírito Santo para começar a liberar esses defuntos da tua alma, porque você foi chamado para reinar em vida. E você não vai chegar e viver o que Deus tem para você de qualquer maneira. Pessoas não podem ter a glória que estragaram a sua vida. Pessoas usadas pelo diabo não podem ter a glória que entraram na história da sua vida e deixaram o que há de pior. O que há de pior hoje, a dor, o veneno, tem que sair pelo poder da oração. Tem que sair pelo poder da confissão. É o esvaziamento de tudo aquilo que foi tóxico. Por isso, é perdoar. É perder no ar. Livre, leve e crente. Eu não tenho força para perdoar ninguém, mas nele eu posso exercitar em desligar as dores de pessoas. Quando o filho pródigo, pastor Alexandre, ele aponta quem viu quem primeiro, o pai ou o filho? Porque quem decide perdoar vê na frente. Dentro da cultura, embora sendo uma parábola, ela é extraída da cultura. A cultura fazia com que o pai pudesse deserdar o filho. Que pai omisso, que pai passivo é esse que dá a parte da fazenda? O filho está dizendo, você morreu para mim. Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de posteridade, eu não quero saber de legado, eu quero a minha parte. E por que é que o pai o dá? O pai responde quando o filho volta. Agora chegou a vez de responder. Vai chegar a tua vez de falar, fica calma. O pai disse assim, está vendo esse meu filho? Estava morto e reviveu. O que o pai estava dizendo? Quem está no caminho de perdoar nunca vai discutir com quem está morto. Morto para gratidão, morto para a família, morto para os projetos. Por que é que você sente dor? Porque você está vivo. Quem te feriu? Está morto naquela área que te ofendeu. Olha o pai do filho pródigo dizendo, estava morto. Falou para a fazenda, ei, vocês que falaram que eu era omisso, passivo, estava morto. Não se discute com morto, morto é frio, morto não tem sentimento, morto é gélido, morto é apático, morto não tem gratidão, morto não tem história, morto não tem memorial. Eu não posso descer no nível dos mortos. Fique de pé, sorrindo, fica de frente para esse crente, de frente, dê as mãos a ele assim, sorrindo e diga assim, nunca mais discuta com quem está morto, mas entregue esses mortos no altar do Senhor, porque tem águas do trono lavando a tua vida nessa noite. O poder do sangue de Jesus vai liberar sobre a tua vida remissão. Eu não vim aqui para te lembrar dores de pessoas. Não. Eu não vim aqui ser subjetivo, induzir você. Eu não vim mexer em coisas que eu não tenho nem competência profissional. Não. Eu sou profeta de Deus para dizer a você que perdão é uma arma espiritual e na tua vida tem autoridade, tem força, tem poder. Então, em nome de Jesus de Nazaré,
O sangue de Jesus será derramado sobre a tua vida hoje.